Salve, salve família! Mais um capítulo Casa de Cura, o podcast. Hoje estamos aqui com uma visita super ilustre, o Dr. Paulo Frutuoso. Bem-vindo, Dr. Paulo. Nós estamos muito felizes e muito honrados aqui com a presença do senhor. Dr. Paulo tem um currículo aqui muito extenso que eu vou ser obrigada a colar. Mas de cara, eu já digo que são 51 anos de medicina, um grande cirurgião oncológico, cirurgia geral, né, doutor Paulo? Também. Cirurgião oncológico e membro há 48 anos do Frei Luiz, centro espírita super respeitado aqui no Rio de Janeiro. Doutor Paulo, conta um pouquinho sobre a sua história na sua caminhada mediúnica, como tudo começou. Bom, agradeço muito o convite, honrado aqui estar e que nós possamos aí preencher as expectativas diante das informações que nós trazemos. Olha, quando você fala em mediunidade, eu me lembro sempre de uma convicção absoluta que eu tenho, que todo médico é médium, inclusive aqueles que em isso não acreditam, porque nós só sabemos tratar do casulo e a vida está na borboleta. Se eu não sei tratar da borboleta, quem é que está tratando? Colegas que me acompanham. Eu não tenho, assim, mediunidade ostensiva, mas eu tenho certeza que eu sou muito ajudado na minha labuta como médico, como cirurgião. E costumo também dizer que eu ouso, e ainda repito, ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Então, sou médium, mas não ostensivo. Não tenho evidência, não tenho clareaudiência, não tenho incorporação. Já tive alguma experiência que me deixou convicto dessa mediunidade? Sim, todo médico deve ter passado pelo que eu passei. Então, eu estou nessa história no ingresso do Lar de Frei Luiz desde 1978. Nós estamos em 2026, né, 48 anos de participação das reuniões mediúnicas no Lar de Frei Luiz. E eu fui levado lá principalmente pelo meu pai, que durante 50 anos foi o principal médium vidente do Lar de Frei Luiz, médium ostensivo. Então, pai e mãe, médiums. Eu não, ostensivo não. Então, eu acho que deve haver alguma diferença genética entre eu, meu pai e a minha mãe. Mas foi importante eu ter nascido no seio dessa família, porque me levou a aprender muita coisa, graças a Deus. Diferença genética ou missões diferentes, né, doutor? Pode ser. Sim, missões diferentes, mas eu não acredito em milagre, não acredito em sobrenatural e não acredito em acaso. Toda vez que eu falo em acaso, eu boto aspas. Então, não é por acaso que eu fui médico, não é por acaso que os pacientes que eu cuido foram colocados no meu caminho, não é por acaso que eu sou filho de quem fui, não é por acaso que eu sou pai de quem sou companheiro como marido de quem sou. Então, isso hoje, para mim, mais uma vez insistindo, convicções inabaláveis, está sobre um planejamento. Todos nós. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu vou falar um pouquinho do currículo do doutor, né? Como eu falei, eu vou precisar colar, porque o doutor, ele tem um currículo bem extenso, mas o doutor Paulo, ele é médico cirurgião formado pela UFRJ, ele é especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia. Também é mestre de cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, e por aí vai. Então, o doutor Paulo, ele fala, a gente vai abordar aqui vários temas falando sobre espiritualidade, sobre os 10 livros que o doutor já escreveu sobre espiritualidade, mas também vamos puxar para o lado científico, aproveitar que a gente está à frente aqui de um doutor muito renomado. Então, doutor, vamos começar com uma pergunta que traz muita curiosidade. O senhor trabalha com oncologia e muito tem sobre dúvidas se existe realmente alguma influência de uma programação reencarnatória nas doenças manifestadas pelo corpo físico. Sim, todos nós sabemos disso. Conta um Agora, você pouquinho. também pode se lançar na direção da doença.
Você não Boa. veio com essa bagagem kármica, mas você pode se lançar na direção da doença. E o principal exemplo que eu dou nisso são os tabagistas. Os tabagistas são suicidas, porque o tabaco queimado tem uma partícula denominada 3,4-benzopireno. É uma das mais poderosas partículas cancerígenas que a ciência conhece. Então é Hum. isso que o tabagista está colocando dentro dele. Então, veja que ele não veio com essa bagagem kármica, mas pelo vício pode se lançar na direção da Que doença. interessante. E seria, veio me ocorreu perguntar, ele adquiriu o câncer, que bem dizer adquirido, né, pelos maus hábitos, e no desencarne, quando ele reencarnar, é provável que ele possa de novo ter algo de manifestação, digamos, pelo câncer provocado, ou já apagou por aqui e está Olha, resolvido? se você veio com uma bagagem vital de 80 anos, mas se entregou, por exemplo, no vício do tabagismo e adquiriu uma tumoração maligna que levou a desencarnar em torno dos 50 anos, você perdeu da sua encarnação 30 anos. E isso pode ficar como uma dívida do lado de lá, sim. Porque uma das mais graves atitudes que nós tomamos é o suicídio. É você aniquilar esse veículo físico que você necessita para interagir com esse universo e para resgatar alguma dívida ou cumprir alguma missão. Se você destrói esse veículo físico, é claro que você está adquirindo uma dívida grave, Sim. porque muitos estavam aguardando uma oportunidade como a que você teve. Aí você tem a oportunidade, tem lar, tem pai, tem mãe, tem um corpo físico e agride esse veículo que você necessita para cumprir a sua missão e para salvar as suas dívidas. É claro que você vai levar essa bagagem kármica para o outro lado. Nossa, é muito aprendizado. E quando as crianças, doutor Paulo, quando a gente fala de criança, também traz uma curiosidade muito grande em relação às doenças que já nascem, né, com a criança ou são desenvolvidas ainda na infância. Como explicar isso na visão espírita? Olha, uma vez eu estava entrando no Hospital Pedro Ernesto, no centro cirúrgico, e um colega me encontrou comigo no corredor, e aí eu indaguei, tudo bem, Leonardo? Tudo bem? O que você vai operar aí hoje? Vamos lá na sala que eu te mostro. Entrei dentro de uma sala de cirurgia, me deparei com um paciente anestesiado com uma tumoração maligna no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. E essa tumoração estava comprimindo a traqueia, o paciente não estava conseguindo respirar. O colega fez uma traqueostomia, algumas semanas depois o paciente morreu. Idade do paciente, 6 meses de idade. 6 meses de idade. E quando foi feita a tomografia da mãe grávida, a tumoração já aparecia no feto. Se nós indagarmos de algum líder religioso sobre por que um ser infinitamente perfeito em tudo, infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente bom, por que é permitido uma tragédia biológica dessa numa paciente que nem nasceu, numa criança que nem nasceu? Fez mal a quem? Então, isso é uma das agulhas que espetam aqueles que têm a curiosidade científica. Bem, e aí, como eu faço parte do Frei Luís, já fazia, é claro que eu levei essa indagação aos colegas médicos e espirituais que lá se manifestam, tanto através das incorporações mediúnicas, como através dos raríssimos fenômenos denominados teletransporte e materialização de espíritos. Boa. A entidade com quem mais eu convivi durante esses 48 que lá estou, é um cirurgião do exército nazista, denominado Frederic von Stein, que se aproximou do lar de Frei Luís porque no nosso educandário haviam crianças que eram judias reencarnadas. E o ódio persistia, só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Bem, e aí, Frederic, por que essas crianças, como é que é possível se explicar o câncer que acomete uma criança antes de nascer? E a resposta dele foi direta. Paulo César, entenda
os tumores malignos que acometem a criança e também outros indivíduos, outros pacientes, como um aspirador das impurezas que nós depositamos no nosso perispírito. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram para lá? Em encarnações passadas. Não tem saída. É uma lei matemática dita de ação e reação. Você planta o que você quiser, só que a colheita é obrigatória. Então você planta e aquilo fica grafado no teu perispírito. Você planta o bem, fica grafado bem. Você planta o mal, fica grafado mal. E essa grafagem pode, inclusive, deformar o perispírito. E aí nós temos a razão para uma série de anomalias físicas que já nascem também com a criança. Então, tudo isso será discutido nos congressos de medicina do futuro. Nós, como médicos hoje na Terra, estamos tratando um grande número de doenças somente pelos seus efeitos. Não sabemos as causas, porque as causas estão nos nossos componentes extrafísicos e, evidentemente, relacionadas com o comportamento equivocado para com o próximo e para com a natureza do planeta que nós habitamos, e que leva a todos esses males, não é? Então, veja o que está acontecendo com a natureza do planeta Terra. As florestas estão sendo incendiadas, não é isso? O aquecimento global em decorrência da atividade humana está aumentando, as geleiras estão desaparecendo. Tudo isso fica com uma bagagem kármica individual ou coletiva para todos nós. Muito bom. Então a gente pode dizer que o câncer, ele pode ser um convite para transformação, tanto do indivíduo espiritualmente falando, quanto materialmente falando. Isso seria uma Sim. fala correta? Sim. Agora, cuidado que alguém pode fazer a seguinte pergunta para você se você falar isso em público. Qual seria? Foi a que foi feita para mim como médico. Me conta. Sabe quem fez? Um professor meu. Paulo César, você coloca nos teus livros e você coloca no que fala que o câncer pode funcionar como um aspirador de impurezas depositadas no espírito. Sim, professor, coloco. O espírito é imortal, não é, Paulo César? É. O corpo físico não, é um veículo temporário, não é? É. Então, se esse veículo temporário funciona como um aspirador, como um limpador de impurezas espirituais e também de um corretivo das deformações do espírito, por que você opera os seus pacientes com câncer? Por que você não deixa o câncer continuar limpando o espírito do teu paciente? Por que tu não deixa o câncer corrigindo as deformações que foram causadas pelos comportamentos equivocados em vidas passadas? Professor, olha, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então, eu, como médico, tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Deus, que eu não entendo que seja, só tenho certeza de que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem o fenômeno vida pode ser obra do acaso, age nas suas criaturas através das criaturas. Então, eu, como médico, sempre farei tudo o que me for possível para curar, aliviar e consolar. Agora eu vou mais longe. Eu sou cirurgião oncológico, principalmente. A maior parte dos pacientes que eu cuidei ao longo de 51 anos foram cancerosos. Quando eu vou fazer uma cirurgia de um tumor maligno, por exemplo, no cólon, por exemplo, no estômago, por exemplo, na mama de uma mulher, eu viro o paciente pelo avesso buscando a existência de metástases. E só realizo as cirurgias amplas quando eu tenho certeza de que as metástases não estão presentes. Opero o paciente. Passam-se 6, 7, 8, 9 meses, as metástases eclodem. E hoje tenho duas explicações. Primeiro, as metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia médica conseguiu as detectar. Mas eu tenho uma segunda. As impurezas continuam procurando válvulas de escape através do veículo físico. E as metástases podem ser um exemplo dessas válvulas de escape que o perispírito busca na sua purificação. Isso tudo será conhecido pela medicina do futuro. Daí o título de um dos meus livros, A Medicina Mediúnica do Futuro.
Isso será discutido nos congressos de medicina, nas escolas de medicina. Os médicos serão ostensivos médiums, que não somos hoje ostensivos, mas somos médiums. Olha, eu vou desencarnar, vou reencarnar. Eu acho que quando eu ingressar numa escola de medicina do futuro, a primeira coisa que eles farão comigo será recolher células da minha mucosa bucal e fazer um estudo profundo do meu ADN. Se for verificado que eu tenho uma mediunidade ou tenho uma genética assim favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Diante de tudo que eu vi acontecer no Lar de Frei Luís até agora, ao longo de 48 anos, não tenho mais como negar que é isso que vai acontecer. Maravilhoso. E o senhor acha, com essa colocação, que todo médico, independente da sua crença, tem uma energia espiritual atuando, no momento de uma cirurgia, por exemplo? Tem, porque a saúde humana é extremamente importante para o governo espiritual que nos acompanha. Sem saúde, você não pode fazer nada. Sim. Você não pode ser papa, você não pode ser presidente da ONU, você não pode ser nada. Faltou a saúde, você vai correr na direção de quem? Dos médicos. Se muitas dessas doenças não têm origem no corpo físico, têm origem no corpo extrafísico, é claro que, independente da crença, até de médicos que não acreditam em nada, jamais estarão sozinhos, porque a saúde humana é extremamente importante para aqueles que nos governam. Então, todo médico que honra a sua profissão jamais estará sozinho. E o senhor já se deparou com alguma situação na sua equipe médica, assim, com colegas, aonde foi nítido a atuação espiritual, onde nem aqueles que não acreditam podiam negar? Conta alguma passagem, teve alguma passagem médica que Múltiplas. conta uma pra gente? Adoro. Estou no sofá da minha casa vendo televisão. Entra o primo da minha esposa. Tudo bem, Paulo César? Tudo bem, Fernando. Aqui devo a honra da sua visita. Você sabe que eu tenho 2 filhos pequenos? Sei, Fernando. Pois é, eu vim aqui para te dizer que eu vou ficar viúvo. Você vai ficar viúvo? Tá maluco? Por que você vai ficar viúvo? A minha esposa, que você conhece, está internada há 40 dias em um dos mais bem equipados CTIs cardíacos do nosso país. E ela tem um quadro que foi designado como pericardite, uma inflamação da membrana que envolve o coração. E aí forma líquido entre essa membrana e a parede do coração, o líquido comprime o coração da minha esposa, eles conseguem reverter aspirando o líquido que está comprimindo o coração, colocam esse líquido para cultura para saber qual é o micro-organismo que está causando essa pericardite e nada cresce. E o coração dela já parou 3 ou 4 vezes. Então eu vou ficar viúvo. Eles não sabem o que está causando a pericardite da minha esposa. Você pode me ajudar? Talvez. E aí conversei com o presidente Luiz da Rocha Lima do Lar de Frei Luís, fundador do Lar de Frei Luís, em 1947, e o maior homem que eu conheci na atual existência, e pedi autorização para levar um médium a esse CTI. Um médium de efeitos físicos, hein? Extremamente raros em toda a história da humanidade. Médiums de efeitos físicos. E aí me foi autorizado, botei uma roupa branca no médium, pedi autorização ao diretor do CTI e ali ingressei. Mais de 40 boxes, cada um com um paciente gravíssimo. Entramos, chegamos até o box onde estava a esposa do primo da minha esposa e fiquei assim muito preocupado. A respiração com grande dificuldade, hipotensão, pouca oxigenação. Olhei o quadro dos equipamentos que mantinham a paciente toda monitorada e falei para o médium Gilberto Arruda. Gilberto, o quadro é muito grave, acho que nós não vamos poder fazer muita coisa aqui hoje, não. Aí o Gilberto, um mecânico de automóveis, hein, olha para mim e falou, por que você me trouxe aqui? Por que então você me trouxe aqui? Vamos entrar em oração. A oração é uma poderosa ferramenta que a classe médica não valoriza. Quando nós oramos por algum paciente,
Cria-se uma psicosfera adequada em volta desse paciente que facilita a ação dos médicos que nos acompanham. Certo? Entramos em oração. Passam-se alguns segundos, o médium me dá a seguinte informação. Paulo César, eu não sei se você vai acreditar no que eu vou te contar, mas aí nesse leito há uma medonha de uma entidade obsessora amarrada. E essa entidade está hipnotizada. Ela não pode ser se auto-hipnotizada nem auto-amarrada. Alguém a colocou aí, hipnotizada e amarrou. E dessa entidade estão partindo prolongamentos negros, que estão envolvendo o coração, os rins e o cérebro da paciente. Esses medicamentos todos que eles estão usando não chegam onde tem que chegar porque os órgãos estão bloqueados. O que nós vamos fazer? Vamos continuar em oração. Mais alguns momentos ele diz: Frederic von Stein chegou com um grupo de médicos e enfermeiros. Já retiraram a entidade, deve ter sido levada para algum hospital da colônia de Frei Luís. Agora começou a utilizar uma linguagem de mecânico de automóveis. Eles estão colocando um barril de vidro com um líquido verde, parece esmeralda, lindo, e desse barril eles estão colocando umas mangueiras, ele não falou tubo, estão colocando umas mangueiras e esse líquido verde está saindo do barril de vidro, está indo para o corpo da paciente, está correndo o corpo todo dela e está sendo recolhido do outro lado do leito, negro. Olha, agora está entrando verde e está saindo mais claro. Ó, agora está entrando verde e está saindo verde. Parece que um processo de purificação já foi feito. Bom, terminaram o tratamento. Já estão recolhendo o material e estão indo embora. Agora deixaram um enfermeiro de plantão. Tá. E nós então podemos nos retirar? Não. Chama o marido dela aqui. Aí eu fui lá fora, Fernando, você pediu ajuda da sua esposa, parece que ela recebeu e querem te dar uma prova. Vamos até o leito onde ela está. Fomos. Quando chegamos no leito, já não era o Gilberto. Frederic von Stein já estava superincorporado nele. Entendo uma superincorporação quando a entidade ocupa completamente o corpo físico do médium, ou pelo menos os domina. E quando isso acontece, o médium nada se lembra e nada percebe. Inclusive fala línguas desconhecidas pelo fenômeno da xenoglossia. Frederic já estava de posse do aparelho mediúnico. Com os olhos fechados, orando, quando nos aproximamos, ele disse: Paulo César, estenda a sua mão. Estendi a minha mão. Ele colocou a mão dele sobre a minha. Quando levantou, toda a palma da minha mão estava coberta com um coágulo fervendo, quente. Aí eu falei para o marido da paciente: Fernando, calma. Você queria uma prova de que ela seria ajudada. Aqui está a prova. Discretamente fui lá no banheiro, lavei a mão, retornei. Frederic já tinha deixado o médium. E em frente ao box, onde estava a paciente, estava uma senhora com o seu marido internado em coma induzido, com os olhos arregalados, porque ela viu tudo o que aconteceu, inclusive a materialização do coágulo. Claro que ela estava com o olhar pedindo o quê? Ajuda! O que eu podia fazer? Fui lá, dei algumas palavras de coragem, né, de consolo, e nos retiramos. Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito ao longo de 40 dias começou a dar resultado. 1 ou 2 dias a paciente saiu do CTI e foi para a semi-intensiva. 1 ou 2 dias saiu da semi-intensiva e foi para o quarto. 1 ou 2 dias saiu do quarto e foi para casa e hoje é avó. Uau! E aí eu pensei comigo, eu acho que eu vou voltar lá no CTI e perguntar aos colegas o que eles acham que aconteceu. 40 dias e nada resolvia? Depois de uma hora para outra começou tudo a dar resultado? E fui. Colegas, o paciente estava aqui há 40 dias com uma pericardite, tudo que era feito não respondia, de repente começou tudo a responder. O que vocês acham que aconteceu? Paulo César, nós não sabemos. Nós recolhíamos o líquido da pericardite, botávamos para a cultura, nada crescia. A principal suspeita era a tuberculose, mas o bacilo de Koch também não crescia. Nós estamos achando que o micro-organismo que estava causando a pericardite nessa paciente sofreu alguma mutação e se tornou sensível a algum dos antibióticos que nós estávamos utilizando.
O que eu ia falar? Bom, Boca calada, me despedi e me retirei. E se eu tivesse feito o contrário? Colega, vem cá. Você sabe por que essa paciente não melhorou? Porque os medicamentos de vocês estavam sendo bloqueados por uma entidade obsessora. Eu trouxe aqui um médio de efeitos físicos, entramos em oração ao lado do leito da paciente, e um grupo de médicos desencarnados, espirituais e enfermeiros aqui vieram, tiraram a tal entidade obsessora, fizeram uma limpeza, uma purificação no corpo físico e extrafísico dessa paciente, e os medicamentos com vocês começaram a funcionar. Onde é que eu estaria essa hora? Em cadeia, na cadeia, sim, teriam sim. caçado meu diploma. Esse cara é maluco. Esse cara não pode ser médico, não pode ser cirurgião. E outra coisa que a gente deve indagar é o seguinte: mais de 40 boxes com pacientes graves, e se isso fosse aceito pela nossa medicina? Quantos daqueles mais de 40 pacientes poderiam também ser beneficiados? Sim. E se os responsáveis pelos recursos da saúde pública acreditassem nisso? Estão percebendo a importância do que está sendo revelado pela terceira revelação, pelo espiritismo kardecista cristão? Insisto, não acredito em milagre nem sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E acredito no que ainda não é comum. E eu estou me baseando nisso em quem? Nas palavras do próprio Cristo Jesus, o médico dos médicos. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Muito bom, surpreendente essa história. Eu já tinha ouvido e muito gostoso ouvir. Cada vez que o senhor conta, acho que renova a fé das pessoas que estão passando pela situação da doença, né? Seja ela qual for. O câncer é uma doença hoje que tem crescido muito e conversar com o Dr. Paulo traz assim explicações que realmente têm muito sentido. E, doutor, eu fico sempre com uma questionamento. Eu tenho uma opinião, mas gostaria de ouvir a sua. É preciso sempre ter um mediador, um médium, para esses espíritos atuarem na cura, ou através somente das preces, essas curas também podem acontecer? Eu insisto em dizer que médicos são médium. Olha, quando eu cheguei no Frei Luiz, eu já estava lá há uns 2 ou 3 anos, recém-formado, certo? Sim. Mas já era cirurgião oncológico. E uma das participantes do grupo, mais antigas, desenvolveu um processo maligno e foi colocado sob meus cuidados como médico, como cirurgião, e ela precisava ser operada. Eu solicitei todos os exames pré-operatórios e, claro, que ela foi levada também às salas de tratamento sob os cuidados, principalmente de Frederic. E aí o Frederic falou assim para mim: olha, antes de você operar essa senhora, o nome dela era Iole, antes de você operar essa paciente, o nosso líder, que é o João Pedro, o líder da falange médica do lado de Frei Luiz, vai operá-la em uma das nossas reuniões de materializações. Então eu aguardo? Sim, você aguarda. Passam-se alguns dias, a reunião de materializações ainda não tinha acontecido. O Frederico se aproxima de mim: olha, já foi autorizado a Iole ser operada por você. Mas, Frederico, ela ainda não foi atendida pelo João Pedro. Você já está autorizado a operar a Iole. Tudo bem. E aí eu conversei com o presidente Luiz da Rocha Lima. Doutor Rocha Lima, a nossa irmã Iole, como o senhor sabe, está com um caso grave e precisa ser operada por mim. Recebi a informação de que primeiro seria operada pelo João Pedro, mas o Frederico já me autorizou. O que eu faço? Aí o Rocha Lima falou assim: Paulo César, sábado, isso foi numa quarta-feira, sábado haverá uma reunião de materializações. Vamos tentar esclarecer e ver o que precisa ser feito. Muito bem. Começa a reunião. As entidades, não sei se nós teremos tempo para falar sobre esse assunto, extremamente assim contundente, né? Importante, materialização de espíritos, principalmente médicos. E aí, Frederico, materializado, cuida de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 15, de 20. Levávamos 35, 40 pacientes em cada reunião. E aí termina o atendimento aos enfermos. E em frente à cabine, onde ficavam os médiuns em transe, as reuniões acontecem na escuridão porque os fótons da luz artificial e natural afetam a energia para que a fenomenologia aconteça, denominada ectoplasmática,
afetam o médium e afetam a entidade materializada. Então, nós estamos na escuridão. Se você está na escuridão, como é que você vê uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine, à frente de 80 pessoas, todos veem a mesma coisa. Ela emite luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Como acontece com pirilampo, com vagalume, com peixe abissal, com bactéria oceânica. Não existe milagre. São leis físicas, químicas e biológicas que nós ainda não alcançamos. Bom, terminou o atendimento aos pacientes, Frederic entra dentro da cabine e se desmaterializa. Em frente à cabine existe um cone de alumínio pintado com luz fosforescente. Nós chamamos de trombeta. Através dessa trombeta, as entidades se manifestam pelo fenômeno da voz direta. A trombeta funciona como um amplificador da voz da entidade. A entidade materializa tão somente a laringe, encaixa a laringe no bocal menor da trombeta, de aproximadamente 1,5 metro de altura, de alumínio, e nós vemos o objeto na escuridão porque está pintada com luz fosforescente, ou tinta fosforescente. Terminada aquela reunião, a trombeta se eleva no ar. Pela primeira vez eu vi aquilo acontecer. Vai até o teto, desce e coloca o bocal entre as cortinas da cabine onde se encontra o médium em transe. Quem se manifestou pela voz direta naquele momento? Frei Luís. E uma das coisas me deixou extremamente impressionado. A dificuldade da entidade em se manifestar pela voz. Isso tem uma explicação. Quanto mais evoluído um espírito, mais difícil é ele se manifestar pela voz direta numa ambiência pesada como a nossa, de um planeta de provas e expiações. Eu vou tentar imitar Frei Luís nesse momento para que vocês entendam o que eu estava querendo dizer. Graças a Deus! Era assim que ele estava se manifestando. Bom, é um espírito de tamanha evolução que está em contato direto com Jesus, o Cristo planetário da Terra. Então, ele baixar as vibrações para se manifestar no nosso ambiente é uma dificuldade enorme para ele. Era como se nós tentássemos falar embaixo d'água. Talvez conseguíssemos com algum equipamento eletrônico, mas mesmo assim com muita dificuldade. Sim. Fez uma mensagem de aproximadamente 20 minutos, orientando os dirigentes do lado de Frei Luís a que fazer em relação à administração da casa. Terminou. E ele dá graças a Deus. Naquele momento eu escuto a voz do Rocha Lima. Frei Luís, aqui estamos aos seus pés. Podemos pedir mais uma orientação? Sim! Nossa irmã Iole está com um problema sério de saúde e necessita ser operada por Paulo César. Recebemos a orientação de que João Pedro a operaria antes do Paulo César, mas Frei Luís já autorizou, Frederic von Stein já autorizou Paulo César a operá-la. O que devemos fazer? Nunca mais eu vou me esquecer o que eu ouvi naquele momento. Iole será operada por João Pedro através de Paulo César. Olha só. Trata-se de um irmão muito disciplinado e será utilizado como médium de nossa equipe médica. Tudo correrá bem. Adriana, você sabe que idade essa paciente tem hoje? 103 anos. Uau! 103 Isso anos. fazem quantos anos? Perdão? Quantos Foi em anos? torno de 1982, 83, por aí. 40. Eu cheguei lá em 78. Que Certo? máximo. Então, quer dizer, olha a experiência que eu tive. O que tu acha que aconteceu comigo quando eu escutei aquelas frases? Senti um eriçar cutâneo característico das grandes emoções. Imagina. Fechei os olhos e me recusei a abrir. Eu preferia
noite interna sem luar e sem estrelas do que a escuridão que me rodeava. Nossa. As lágrimas foram impossíveis de serem contidas. Eu senti como se tivesse um rastilho de pólvora incandescente correndo pelo meu corpo, chegou até as minhas glândulas lacrimais, que, sob pressão incoercível, despejaram sua carga de lágrimas sobre a minha face. Então eu era médium, ou sou médium, mas eu nunca tive nenhuma incorporação, eu nunca escutei vozes de espíritos, eu nunca vi espíritos através da vidência. Então todo médico, mesmo aqueles em que em nisso não acreditam, são médiums sem perceberem. Somos médiums sem perceberem. Isso ficou constatado para mim. Como é que eu vou negar depois disso? Se coloca na minha situação, vendo Sim. isso acontecer, já recém-saído da faculdade de medicina. Aí eu tive que tomar uma grande decisão, Adriana. Ó, nada disso está acontecendo na minha vida. Vamos chamar de maluco. Quem é que vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? E se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a entidade sai da cabine materializada, ela sai envolto em mantos brancos luminescentes, que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nas materializações de espíritos. Certo? Bom, eu vou me virar para a esquerda, vou me embora e nada disso está acontecendo na minha vida. Ou me volto para a direita e vou pesquisar na história e na ciência se alguém tinha visto o que eu vi. E quando eu me virei para a direita, até prêmios Nobel de medicina viram. Não sabemos como acontece, mas acontece. Estamos na fase do empirismo. Não sabemos como acontece e tais fenômenos não podem ainda serem repetidos em ambiente laboratorial, mas acontecem. Agora, não foi assim? Isso eu uso em minhas palestras no Brasil e no exterior. Mas não foi isso que aconteceu com Charles Darwin? Como é que ele chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel chegou às bases da genética? Observando ervilhas. Eles não tinham nem microscópio. Então, se isso foi colocado à frente de um médico, que foi colocado à frente de prêmios Nobel de Medicina, como Charles Richer, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1913 por ter descoberto a resposta anafilática humana, foi ele que criou o termo ectoplasma. Não paro mais. Não é Agora, uma coisa eu sempre coloco. Se alguém me perguntar, Paulo César, por que isso foi colocado nos seus ombros? Não sei. Não existem colegas mais preparados que você, grandes cientistas, que iriam muito mais longe do que você foi, ou que você está indo, se tivessem visto o que você viu? Iriam. Então, por que você... Não sei. Me parece que isso foi colocado nos meus ombros como uma forma de eu resgatar tremendas dívidas do passado. Você sabe quanto tempo eu vi essa fenomenologia acontecer, inclusive conversando com colegas teletransportados e materializados? 40 anos. 40 anos. E essa fenomenologia aconteceu no Lar de Frei Luís durante 60 anos. Em que lugar do planeta Terra, na história da humanidade, isso aconteceu? No Lar de Frei Luís, no bairro de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Dentro de um santuário construído no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, aqui em Jacarepaguá. Eu sempre mostro uma fotografia obtida por drone do santuário, de cima, e indago a plateia que me assiste o seguinte: para que se construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha? Quanto custou? A não ser que algo extremamente importante ele aconteça. E aconteceu. E durante 60 anos, 40 anos eu participei. Uma das principais motivações para que tal fenomenologia tão rara, tão difícil, tão perigosa aconteça, é o atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. Porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos, e utilizando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Se coloca na minha situação. Você está percebendo? Então, é aquilo que eu falei. Vendo isso acontecer, conversando com colegas que já morreram,
Não, não paro mais, eu vou procurar explorar o máximo que eu puder. Daí 10 livros até agora. E é muito incrível como o professor, o doutor Paulo, ele consegue realmente ensinar sobre essa vivência dele, para que muitos também entendam que a mediunidade, ela não tem nada a ver com corporação, que é muita ilusão das pessoas, doutor Paulo, que eu vejo na nossa rotina, quanto casa de cura, quanto caminho espiritual, que o médium ele só tem valor à visão de algumas pessoas, ou até o próprio médium ele só tem acredita em si, na sua mediunidade, quando ela tem a manifestação mediúnica da incorporação. E é só uma forma pequenininha de praticar a mediunidade. Em verdade, nós temos infinitas formas, como ele explicou aqui, e que possa trazer mais fé nas pessoas, a se colocar como mediador, como médium, como instrumento, para que essas práticas, sendo médico ou não, possam estar sendo, trazendo curas, né, para tantas pessoas que buscam. E hoje, doutor, eu vejo que a medicina, embora ainda tenha longa estrada ainda para abraçar de fato a espiritualidade, mas a gente já caminhou bastante, né? Já existe Olha, bastante. eu acho que nós estamos no início de uma estrada. Estamos no início de uma estrada. A velocidade da ciência e da tecnologia no século XX, no século XXI, está sendo mais rápida do que toda a história da humanidade. Nós já estamos usando em medicina, por exemplo, a antimatéria no exame do corpo humano. Um exame chama-se tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. O elétron normal, que nós conhecemos, tem carga negativa. Sim. Então, estamos usando antimatéria. Daqui a pouco, a nossa tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito, a separação entre os dois componentes no momento da morte, porque tudo é energia. Sim. Quando eu falo teletransporte e materialização de espíritos, eu estou utilizando a minha convicção muito forte de quando chegar no momento da minha morte, do meu óbito, esse veículo físico aqui ficará, todos nós sabemos disso, se degradará e os átomos e moléculas desse corpo vão ser utilizados na organização de corpos orgânicos e inorgânicos, meus átomos e as minhas moléculas. Mas eu tenho um segundo componente, um componente energético, vital, transmissor da vida a esse veículo e imortal. E nessa separação, esse espírito ingressa no universo paralelo ao nosso, que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim, isso tudo hoje é sinônimo. A ciência está chamando de universo paralelo. As condições específicas, raríssimas, perigosíssimas, e olha só, com a manipulação de tremenda quantidade de energia, eles podem, durante alguns momentos, se teletransportar de novo para cá e se materializarem. Se alguém está escutando isso pela primeira vez, saibam que, se tivesse um espírito materializado aqui ao meu lado, todo mundo estava vendo. Ele não está incorporado no médium. Se ele falasse alguma coisa, todo mundo ia ouvir. Se fosse possível tocá-lo, ele é tangível. Se ele exalasse algum odor, todo mundo ia perceber. E isso aconteceu com quem? Com Jesus, no terceiro dia após a sua crucificação. Isso tudo está nos livros do André Luiz, do Emmanuel. Eles estão confirmando que o que aconteceu com Jesus durante 40 dias foi a materialização do seu espírito. Uma das causas que afastam as classes eruditas dos templos é a falta de respostas lógicas e racionais. Como é possível alguém ser chicoteado quase até a morte, ter coroa de espinhos enterrada na sua cabeça? Segundo os historiadores, cada espinho tinha quase 2 centímetros, chegou na calota craniana, ser pregado numa cruz, ter o seu tórax atravessado por uma lança. Ele mesmo reconhece que morreu. Senhor, em suas mãos entrego o meu espírito. Seus entes queridos e amigos recolhem seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto, e no terceiro dia ele aparece com o corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Nós não acreditamos em milagre. Eu não acredito em ressurreição do corpo, acredito em ressurreição de espírito. Como isso foi colocado à minha frente, sob explicações lógicas e racionais, eu passo a ter uma fé raciocinada e não uma fé cega. Muito bom. Doutor, eu fiquei com uma fala na cabeça quando o senhor contou
quando o doutor Frei Luiz, na verdade, né? Quando ele Frei veio, Luiz, quando o Frei Luiz materializou, quando ele veio, a dificuldade que ele teve, né, para poder para se para expressar no se nosso meio. expressar. Então isso mostra que, independente da materialização dele, do espírito se expressar, o espírito, quanto mais Evoluído. evoluído, mais ele precisa do preparo do corpo mediúnico. Isso é um fato. Do Digo corpo o preparo mediúnico, do corpo físico. físico, do corpo das pessoas, dos médiuns, que eu gostaria de dizer. Tipo, se abster da carne, do sexo, tem sentido em relação ao Bom, preparo do corpo para essas práticas sem mediúnicas? sexo nós não nasceríamos. Sim, Então, o com sexo é uma coisa certeza. sagrada. Alimentação de carne. Uma das condições para que nós participemos de reuniões de materializações é a não ingestão de carne nas 72 horas que antecedem a reunião. Por quê? Porque quando o nosso irmão menor, o boi, o porco, a vaca, a galinha, é sacrificado, a sua carne fica impregnada de fluidos barônicos tóxicos pesados. Quando nós ingerimos, nós estamos contaminando o nosso ectoplasma. E quando ingressamos numa reunião em que essa energia é utilizada em benefício dos pacientes, nós estamos contaminando o ectoplasma que será utilizado pelos médicos em benefício dos pacientes. 70% do ectoplasma em tais reuniões é extravasado do médium que fica em transe, desmaiado. Desmaiado por quê? Produção de grande quantidade da melatonina. Melatonina, o hormônio do sono, produzido pela nossa glândula pineal ou epífise. E quando está desmaiado, começa a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, o ectoplasma. Os outros 30%, 15% da assembleia que o acompanha. Atenção, essa energia é sensível ao próprio pensamento. Então não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, do aborrecimento que eu tive no meu lar ontem ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Porque estarei criando bestas para quê? Inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à humanidade interfiram negativamente. Não são diferentes de nós. Nós utilizamos a energia atômica para fazer um equipamento para tratar o câncer. E essa mesma energia atômica para fazer uma bomba. Então, eles não são diferentes de nós. Podem taxá-los de tudo: maledicentes, traiçoeiros, violentos, menos de ignorantes. São inteligentíssimos, cientistas, sabem manipular as tremendas energias físicas e extrafísicas inteligentemente. Ai de nós se não tivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário chamado Jesus, com as legiões de espíritos sob seu comando. Muito bom. Aí o senhor, nessa fala, eu fui lá naquele leito daquela senhora que o senhor relatou lá no começo, né, da cura, que o senhor presenciou, que é sua comadre, não é? Do caso da Ela pericardite. estava num CTI Sim. cardíaco dos mais bem equipados. Ela não foi no Frei Luiz. Não, não, sim. Eu Não. quero só chegar numa pergunta que me ocorreu, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. Essa senhora, o senhor disse que ela estava sob efeito de um espírito obsessor, certo? E aí a gente já teve até um episódio falando de obsessores, né? O quanto que podem ou não interferir na caminhada. Quando é que eles conseguem, sabendo que a gente tem os espíritos de luz, os espíritos protetores, como e quando esses espíritos conseguem, de forma tão incisiva, prejudicar nós encarnados? Quando nós nos colocamos em posição adequada para que eles de nós se aproximem. O semelhante atrai o semelhante. Se eu estiver pensando em vícios, eu vou atrair aqueles que foram viciados. Ó, você está percebendo a quantidade de informação que eu fui acumulando? Muitas. 48 anos, 10 livros escritos. Quem mais aprende com o livro é quem escreve. Eu tenho que ler, tenho que reler, referências bibliográficas, tenho que corrigir. Não paro, tá certo? Olha, certa vez, um colega médico chegou perto de mim e falou assim: Paulo César, eu vou te mostrar uma fotografia que talvez você possa usar nas suas palestras. Que fotografia? Essa aqui.
Não estou acreditando. É isso que você está vendo. Um indivíduo foi envolvido num escândalo. E o Globo foi lá cobrir o escândalo. E fizeram uma fotografia desse indivíduo quando ele estava fumando. Na fumaça do cigarro, forma-se uma caratonha cheia de detalhes. Uma caratonha com uma boca, como se estivesse abocanhando a cabeça do fumante. Você nitidamente vê os dentes da entidade, um nariz com asa do nariz e tudo, sobrancelha, olhos, uma basta cabeleira, uma orelha. E eu olhei, não é possível. Isso não pode ser obra do acaso. Esse camarada estava acompanhado por uma entidade obsessora. E olha o aspecto dessa entidade. Um monstro. Como é que a fumaça naquele momento moldou a silhueta daquela entidade? Se aquela fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Repito, se aquela fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Eu acho que esse indivíduo era um médium de efeito físico. Olha só. As moléculas de ectoplasma dele se desprenderam e moldaram a silhueta de um espírito obsessor que o estava acompanhando. Tabagista. E a fumaça, naquele exato momento, moldou a silhueta da entidade que já estava moldada pelas moléculas de ectoplasma. Quando eu passar por lá de lá, eu não vou ter ópio, eu não vou ter maconha, eu não vou ter crack, eu não vou ter nicotina, eu não vou ter álcool. Então, o desespero daqueles que se entregaram a essas drogas estupefacientes enquanto estavam encarnados é inenarrável em linguagem humana. Morta ou viva. Agora eles têm um lenitivo, sabe qual é? Se aproximam de nós, principalmente dos jovens. Experimenta, usa. E na hora que nós entramos na mesma estrada que eles entraram, se desprendem de nós fluidos barônicos nocivos que eles absorvem, diminuindo assim o desespero em que se encontram. Deu para entender? Sim. Então, quer dizer, eu estou atraindo o obsessor para mim. Eu posso atrair com o que eu estou fazendo nessa encarnação e o que eu fiz em outras. Agora, o lenitivo nosso é o esquecimento. Adriana, eu não estou assim exagerando não em tudo que eu estou te falando? Não, por favor, traz mais informações que eu acho que todo mundo vai Você adorar está bem aprender sentada mais. no que você vai ouvir? Eu tô, vamos lá, tô bem Posso falar? acomodada, pode. Você sabe por que eu sou cirurgião? Você Não, sabe por que eu uso ferro e aço para aliviar e para curar com os instrumentos que eu utilizo? também não. Porque eu fui da Inquisição e usava o aço e o ferro para torturar e para matar. O grupo de Frei Luís é oriundo da infecção, da Inquisição. E vejam que nos foi colocado uma série de fenomenologia extremamente rara e importante para que nós possamos recuperar as tremendas dívidas de vidas passadas. Uau. Muitos dos pacientes colocados sob meus cuidados foi alguém que eu torturei e até matei. Agora, se eu me lembrasse, eu teria condições emocionais para ser médico? Para ser cirurgião? Então, esse esquecimento é uma dádiva divina. Graças a esse esquecimento, grandes inimigos se aproximam e aparam as arestas. Nós podemos estar hoje perante grandes inimigos, como pais e filhos, como irmãos, como colegas de trabalho, como amigos, como esposo e esposa e assim por diante. Eu não vejo outra solução para a salvação da humanidade que não seja a aproximação entre a ciência e as religiões, com a ciência comprovando que o que as religiões pregam é verdade. Aí a humanidade está salva. Muito boa colocação. E, doutor, falando sobre isso, na sua visão, a pessoa escolhe, então, o caminho antes, quando desencarnado, quando prestes a reencarnar, ela escolhe o caminho tanto na doença quanto no qual a sua missão na Terra, ou isso é designado Isso vem com independente? planejamento. Mas você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Sim, Eu posso continuar na estrada ou pular fora. sim. Eu podia pular fora e não ser médico. Vamos imaginar que eu fosse um
como eu digo, um infanticida. Eu vou praticar abortos criminosos. Agora, eu vou ganhar uma nota grande, hein? Um desse aí ganhava 300 a 400 mil reais por mês. Então, eu vou matar crianças, tá? Então, o espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe. Naquele momento, um grupo de geneticistas se aproximaram e, à medida que a torrente de espermatozoides iam em direção ao óvulo da minha mãe, eles conseguiram selecionar em aproximadamente 300 milhões de espermatozoides qual que seria ideal para a missão que eu iria cumprir. Conseguiram. Houve a fecundação. 2, 4, 8, 16, 32 células absolutamente iguais em tudo. De repente, uma dessas células se transforma num neurônio, outra numa célula da pele, outra num osteoblasto, outra numa célula do olho, outra numa célula do estômago, outra no hepatócito. Cara, se são células absolutamente iguais em tudo, o que é que está comandando essa diferenciação? A ciência está sendo obrigada a acreditar em uma forma extrafísica, e nós sabemos que existe, chamada perispírito. Certo? Certo. Então, olha só. Então, o feto está se formando. Daqui a pouco, a mãe ou o pai, eu não sei bem, daquela entidade que iria reencarnar, não quer ser pai nem mãe. Procura um aborteiro e mata a criança. Você já pensou assim, a decepção dessa equipe que naquele momento organizou essa encarnação? Você tem uma ideia de quantos abortos criminosos são realizados por ano? 100 milhões. Esse é o planeta que nós habitamos. Estão nesse momento acontecendo 28 processos de guerra. Nós estamos sabendo só do que está acontecendo na Ucrânia e na faixa de Gaza. Certo? 2 dos maiores comércios na Terra são de drogas e de armas. Então, o que você acha que nós vamos escolher diante de tudo que está acontecendo? Agora, estamos em vias de subida de degrau de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Imaginemos que a Adriana reserva me fazer uma visita. Vou fazer uma visita de surpresa para o Paulo César. E vai. Só que ela não sabe, nesse dia que ela vai me visitar de surpresa, eu estou me mudando do segundo para o terceiro andar. Como é que ela vai encontrar minha casa? O meu apartamento? Todo revirado. É roupa para cá, é roupa para lá, é móvel desmontado, etc, etc, etc. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Um grande número de espíritos estão reencarnando com a última, assim, digamos, possibilidade de aqui permanecerem quando o planeta passar de provas e expiações para o de regeneração. E aqueles que persistirem no comportamento equivocado causarão tremendas deformações no seu perispírito que não caberão em corpos iguais ao nosso. Não caberão em corpos iguais ao nosso. Provavelmente reencarnarão em planetas que, em relação à Terra, está na Idade da Pedra, como pitecantropos, neandertais, australopitecos, pré-humanos. Agora, uma coisa é certa, o conhecimento não regride. E poderão utilizar o seu conhecimento em benefício das humanidades desses planetas menos evoluídos, porque existe vida em todo o universo. Então, podem acelerar a evolução dessas humanidades. Foi o que aconteceu conosco quando os exilados de Capela que chegaram. Foram 7 milhões de espíritos ou mais. Então, vocês estão percebendo como a terceira revelação está trazendo revelações e explicações para tudo? Sim. E no ponto de vista do senhor, a tecnologia tá ajudando ou está atrapalhando essa evolução? Depende de como você utilize a tecnologia. Eu falei aqui que a gente pode usar a energia atômica para tratar o câncer e para fazer uma bomba. Com Tá certo? certeza. Os drones são utilizados em muitas, mas eles também estão sendo utilizados como torpedeadores, né? Lançadores de bombas. Então, quantos milhares de pessoas já morreram na Ucrânia e na Rússia em decorrência da ação desses drones? Uma Então, outra. Desculpa, doutor.
É só você. É aquilo que eu falei para você, o livre-arbítrio. Você planta o que você quiser, agora a colheita é obrigatória. Sim. E um questionamento que eu sempre tenho é que eu vejo hoje um largo uso, né, na medicina, principalmente na psiquiatria, de medicamentos de uso controlado, tarja preta, vermelha, que causam dependência e mudam completamente o estado da pessoa de consciência. Isso, no ponto de vista do senhor, traz algum prejuízo espiritual? Ah, por que que está sendo usado de forma descontrolada? Quem é que está usando? É o próprio paciente? Não são os médicos que prescreveram isso. Agora, esses medicamentos estão sendo vendidos sem autorização, sem o receituário mediúnico, o receituário médico, que é obrigatório para que determinados medicamentos sejam prescritos. Com Então, certeza tudo isso tem também. que ser levado em consideração. Nós estamos dentro de um labirinto, não é? Que precisa ser nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, falamos e até com aquilo que nós pensamos. Pensamento também é energia. Sim. Professora Adriana, não abusando de sua bondade, a senhora é mãe também? Mãe, Quantos filhos a senhora tem? 2. A senhora sabe quais são as informações que nos chegaram do outro lado em relação à maior potência energética do multiverso, que é Deus? Eles também nos disseram que existe uma segunda potência logo abaixo da de Deus. Você sabe qual é? A da prece da mãe pelos filhos, que, segundo Emmanuel, nada segura. Arromba as portas do céu. A fé e o E amor, né? aquelas que estão nos honrando com a presença, senhoras e senhoritas, se lembrem disso. A fé e o amor, ela é o caminho para tudo sempre, né? Ela cura, ela transforma. E falando em fé, a gente começou aqui o nosso programa falando da sua especialidade, da oncologia. E lá na nossa casinha de cura, a gente recebe muitas pessoas que estão passando pelo diagnóstico do câncer. Qual a mensagem que o doutor traz para essas pessoas? Que ninguém fica doente para sempre. Todos nós somos imortais. Agora, esses cancerosos devem lembrar o seguinte: eles estão sendo observados por entes queridos, por amigos, por conhecidos, pelos médicos que cuidam deles, pelos paramédicos. E é só questão de tempo. Todos eles e nós, num determinado momento, vamos passar por algum distúrbio de nossa saúde. E esse distúrbio pode ser mais ou menos profundo, que nos leve até a desencarnação. Que quando chegue o momento deles e os nossos, que nós lembremos do exemplo dos cancerosos que estão agora nos assistindo. Que nós não lembremos do seu exemplo. Então mantenham a sua tranquilidade, a sua coragem, a, a resignação, porque ninguém fica doente para sempre. Todos somos imortais. Isso aqui é um veículo transitório. Professora Adriana, não abusando da sua bondade, que eu sei que é infinita, como estará seu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? Acredito que bem mais evoluído, né? E daqui a Espero 100 eu. milhões de anos? Espero eu que mais ainda. Tu espera? E daqui a 100 bilhões de anos? Me conte. E daqui a 100 trilhões de anos? Espero que eu não esteja mais por Você não aqui. precisa esperar. Você sabe o que vai acontecer com você e com todos nós? Nós vamos acumular cada vez mais conhecimentos e vamos embasar em sabedoria e amor. Entendeu? E vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque vamos cada vez melhor praticar o amor em benefício do próximo e em benefício da natureza do planeta que nós venhamos a habitar. O conhecimento é sagrado. Agora, você tem o livre-arbítrio de aproveitar o seu conhecimento numa direção do mal ou na direção do bem. É isso mesmo. E doutor, assim, o que que a gente fala? Porque eu ouço esse questionamento com certa frequência. Por que alguns são curados e outros não? Esse é o questionamento de muitas pessoas que estão passando pela doença, não só o câncer, né? Por que que alguns recebem a bênção da cura e outros não? O que que a gente pode responder para essas pessoas? Você sabe o que está acontecendo com a minha família? Me conte. Tem ideia? Eu tenho 2 filhos, 43 e 42 anos. O mais novo chama-se Tiago.
Eu coloquei o nome de Tiago porque eu fiquei muito impressionado com o personagem Tiago do livro Paulo Estevão. Ele abaixou o cristianismo dele para poder salvar a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho continuar fazendo a caridade que ela fazia. O segundo é um nome muito difícil de guardar. Não sei se você vai guardar, mas eu vou falar. O nome dele é André Luiz. Difícil de guardar. Esse é bem fácil. Esse meu filho, Tiago, ele é engenheiro de petróleo. E uma empresa americana abriu 2 vagas no Brasil e apareceram 2.000 candidatos. O meu filho pegou uma e um rapaz de São Paulo pegou a segunda. Meu filho casado com um filho com 2 anos. E foram os dois para os Estados Unidos e entraram num sistema de treinamento de 1 ano. Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Canadá, México, Estados Unidos. Quando faltava 1 mês para terminar o treinamento dos dois, o rapaz de São Paulo contrai uma leucemia aguda e morre em 4 dias. Ele entrou numa concorrência com 1.000, ganhou e morreu. Que coisa. E mandaram o meu filho para a floresta amazônica, no Equador, extrair petróleo. Não abriram outra vaga e botaram tudo nas costas do meu filho. Ele ficou lá 2 anos. Meu neto com 4. Minha nora engravida. E ele pede para voltar para o Brasil porque ia precisar da família. E a empresa fala, mas você fazendo um trabalho aí tão bom, a gente até aumenta o seu rendimento. Mas a minha esposa está grávida, eu estou com um filho com 4 anos e nós vamos precisar da família. Muito bem. Minha nora e meu filho voltam com meu neto para o Brasil. Minha nora chega aqui com 3 para 4 meses de gravidez, bota o pé em Salvador e é picada pelo mosquito da Zika. Minha neta nasce com microcefalia. Olha a volta que o planeta deu. Olha a volta que o planeta deu. Se o meu filho não tivesse pego uma das vagas, se o rapaz não tivesse morrido, se o meu filho tivesse ficado no Equador, para mim está tudo planejado. A menina está com 10 anos de idade. 10 anos de idade. Ela não fala, ela não anda, ela não senta e ela não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. É impressionante a precisão dessa doença. Ela envolve 4 seres vivos: vírus, inseto, gestante e feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pica a gestante, ele corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta e entra no feto. Em bilhões de células, ele vai exatamente na célula tronco neuronal, absorve energia e a criança não produz todos os neurônios que precisa. Vai perguntar por quê a um líder religioso que não acredita na reencarnação? Qual é a resposta? O porquê não faz parte do nosso dicionário. Exatamente. Diante do porquê, eu tenho que manter firme. Como é que eu vou pedir a minha neta para se manter firme? Correto? Agora, essa história tem outra face da moeda. Pesquisadores da USP pensaram o seguinte: se esse vírus ataca a célula tronco neuronal, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores malignos que acometem cérebro de crianças e que também tem célula tronco tumoral? Implantaram um desses tumores, astrocitoma, no cérebro de ratos. A doença evoluiu, deu múltiplas metástases ósseas, injetaram nos animais o vírus da Zika, o mesmo que está causando a microcefalia da minha neta. O vírus eliminou todas as células cancerosas e não atacou nenhuma célula normal. Nós estamos ansiosos aguardando o resultado dos testes em humanos. Mais de 4.000 crianças assim. Que lição. Só restam 1.400 vivas. No Rio de Janeiro, acho que só a minha neta. Qual é a minha interpretação? Olha, esses espíritos vieram com 2 bagagens. Uma bagagem kármica e uma bagagem missionária, trazendo uma solução para um terrível problema para os nossos neurocirurgiões infantis, porque essas crianças têm que ter o crânio aberto, tenta tirar o tumor do cérebro, fazem radioquimioterapia, a maioria morre. Uau. Você está percebendo? E como? Então, olha a quantas explicações racionais nós estamos recebendo. Quantas explicações racionais nós estamos recebendo. Agora, o que aconteceu com a minha neta em vidas passadas?
Já teve a oportunidade de saber? Tive, mas eu vou preferir não tocar. Tá ótimo. Mas eu acho que isso esclarece para muitas pessoas, Outra né? coisa, um dia desse chegou um paciente lá no Frei Luiz, era meu paciente. Ele estava acometido por um tipo de câncer altamente agressivo, chama-se melanoma. O melanoma começa nas células chamadas melanócitos, que produzem a melanina, que é que dá cor à nossa pele, Sim. altamente agressivo. Esse paciente estava coberto de pelotões negros. Cada pelotão negro cobrindo o corpo dele todo era um melanoma. E quando nós fizemos a cintilografia desse paciente, a quantidade de metástases internas eram de milhares. Não tinha nada que a nossa medicina pudesse fazer. Claro que eu conversei com ele o que eu vejo acontecer no Frei Luiz. E ele foi levado a uma das nossas reuniões. Quando estava sendo atendido, eu indaguei o Frederic von Stein. Frederic, o que aconteceu com esse paciente de vidas passadas? Ele soprou no meu ouvido. E eu não sabia que palavra, o significado da palavra que ele usou. E um mecânico de automóveis também não poderia ter usado essa palavra. Quem usou essa palavra foi Frederic, não foi o médio Gilberto. Sim. Paulo César, ele vilipendiou de leprosos. E eu anotei o que era vilipendiar. Ultrajou, maltratou com palavras, gestos e pensamentos leprosos. Vejam o que ele está colhendo agora. Agora, esses tumores funcionam como, olha o que eu falei já aqui, absorvente de impurezas que nós depositamos no nosso perispírito. E corretivo também das deformações que nós causamos em nós próprios, e não Deus. Isso tudo, insisto, será discutido em congresso de medicina do futuro. Eu serei um médium ostensivo. Olha, numa das reuniões de materializações, eu tive a oportunidade de conversar com o Frederic. Ele me chamou. Eu fiquei ao lado dele enquanto ele ia cuidando dos pacientes. Olha as perguntas que eu fiz para ele que qualquer médico faria se estivesse na minha situação. Frederic, materializado, hein? E o médico está desmaiado dentro da cabine. Como é que você está vendo o interior dos corpos dos pacientes? Eu vejo os corpos dos pacientes como se pele eles não possuíssem. Então você tem visão por transparência, visão por raio-x? Tenho. E como é que você distingue uma célula normal de uma cancerosa? Pelas colorações e vibrações. Ué, mas se você está vendo uma célula vibrar, você tem visão microscópica? Tenho. Frederic, você é capaz de ver organelas intracelulares? Organelas dentro da célula? Sim. Como aparelho de Golgi, como mitocôndrias e outros. Os colegas que estão nos assistindo estão entendendo o que eu estou falando. Adriana, para os nossos biólogos verem estruturas intracelulares, organelas intracelulares, necessitam de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem do objeto em até 500, 1000 vezes. Frederic, você é capaz de ver átomos e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eles, sim. Não chegou o momento. Porque se nós médicos tivéssemos visão por transparência como médiums ostensivos e visão microscópica e ultramicroscópica, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos pacientes fechariam suas portas. Nós íamos causar uma multidão de desempregados. O outro grande objetivo dessa fenomenologia tão rara são relâmpagos, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Frederic, por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas, cirurgias que ultrapassam os limites físicos do corpo, com sangramento, com extração de peças cirúrgicas, por que esses pacientes não sentem dor? Paulo César, os nossos anestesistas, então ele não está sozinho, tem anestesista com ele, estimulam os neurônios do paciente a produzirem substâncias que você conhece, chamadas endorfinas e encefalinas. Adriana, essas substâncias foram descobertas na década de 70 em dromedários e camelos, mastigando frutos no oásis do deserto do Saara, espinhosos, com a gengiva sangrando e ainda apanhando do condutor.
Isso levantou a curiosidade de biólogos. Vamos ver se nesses espinhos, se nesses frutos, tem alguma substância anestésica. Não tem. Vamos examinar então o plasma desses animais quando eles estiverem mastigando esses frutos espinhosos. E descobriram as substâncias ditas endorfinas e encefalinas. Entenda a endorfina como morfina interna. Alguma dessas endorfinas produzidas pelos nossos neurônios apresentam uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compra no mercado, com uma vantagem: não leva a dependência química. E que se o nosso anestesista soubesse como fazer isso? Frederic, eu vejo você realizar cirurgias com extração de peças, algumas eu mesmo puxei de dentro do corpo do paciente, como uma válvula mitral do coração de um professor meu. Está tudo no meu livro A Face Oculta na Medicina. É, por que essas cirurgias que vocês fazem, se não tem asepsia, vocês não utilizam instrumentos metálicos, o paciente não desenvolve infecção? Paulo César, os nossos técnicos manipulam o oxigênio da atmosfera dessa sala. Manipulam como? Transformando-o em ozônio. O oxigênio que nós estamos respirando tem 2 átomos, o ozônio tem 3. 98% dos micro-organismos conhecidos pela nossa ciência são sensíveis ao ozônio. Então eles sabem como manipular até isso? É isso que está me aguardando como médico, médium do futuro? Como é que Jesus podia curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen? Como é que ele podia curar um cego sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas conhecidas pela biologia? Como é que ele podia fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano? Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Mas aprendeu, senão não podia fazer o que ele fez. Então, se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse transportar células do perispírito de um cego para o seu olho, eu preciso de conhecimento científico. Energia eu tenho. Você tem ideia de quantos átomos você tem em você? Não. 7 octilhões. 7 vezes 10 elevado a 27. Você quer saber qual a energia que você tem só no seu corpo físico? Ótimo. Não quer tomar um calmante, não? Posso falar? Pode falar, pode falar. A Tô de uma, preparada. a de uma bomba de hidrogênio. Uau. E uma bomba de hidrogênio pode corresponder a centenas ou mais de bombas de que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Quem está me falando isso é a ciência, é a física, não são as religiões. Se eu soubesse como manipular a minha quantidade de energia, e eu estou só falando da minha energia física, eu acho que eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Agora, isso é brincadeira diante da energia manipulada por Jesus na organização de um planeta igual à Terra. E isso foi há 4 bilhões e 500 milhões de anos. É. Agora, você acha que eu não me preocupo? Vou ver a mídia hoje. Vamos ver os jornais na televisão. Olha, o aquecimento está aumentando, as geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo extintas. Claro que eu me preocupo, mas eu vou botar a minha confiança em quem? Num Cristo planetário chamado Jesus. Se ele nos acompanha há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele vai deixar com que o planeta desapareça em algumas décadas? Quais são as soluções? Como ele sempre fez, ele preparará espíritos que reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções que nós precisamos. Agora, precisamos ter merecimento. Tivemos, por exemplo, merecimento de receber as informações dos antibióticos. Um espírito chamado Fleming, com uma conjugação de coincidências, entre aspas, inacreditável, abriu as portas para a penicilina. Mahatma Gandhi, nem cristão era, hein? E pregando a verdade e a não violência, libertou 3/4 do Império Britânico. Então, o que vai acontecer à medida que nós formos alcançando o merecimento? Espíritos altamente evoluídos reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções. Há uma mensagem captada por Divaldo Pereira Franco, dizendo que estão chegando ao nosso planeta, à nossa humanidade, 4 vertentes de espíritos altamente evoluídos. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para uma série de problemas para a humanidade como um todo e não somente para o pugilo dos mais poderosos e ricos.
espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Veja como nós estamos precisando disso no Oh, nosso país. muita coisa. Terceiro, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos vendo criança com 2, com 3, com 4 anos executando sinfonias no piano, em violinos. Aprenderam aonde? Na barriga da mãe? E o quarto, que eu considero o mais importante de todos, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Hoje somos aproximadamente 7% de médiuns ostensivos. E quando formos 15%, 20%, 30%, 40%, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto, porque terão médiuns dentro das suas casas. Os seus filhos serão médiuns. Você está percebendo? Sim, sim. Nós estamos no caminho para a solução, para a salvação da humanidade. Que assim seja. E já estão chegando, doutor? Claro, você não está vendo crianças executarem sinfonias no piano na internet? Vão aprender aonde? Eu tenho um filho de 4 anos e a nossa fala recorrente é como a gente fica assustado com as coisas que ele faz, né? Com somente. Vai fazer 4 anos, inclusive, ainda. E talvez isso explique, né? E a gente agradece que essas crianças venham mudar, que realmente esse planeta está precisando de uma sacudida, está precisando de espíritos aí que façam a diferença. E Porque parece que esse ano de 2026 vai ser o início da grande transformação. Já assim estamos em seja. transformação desde 1950, mas parece que agora vai haver uma aceleração. E talvez lá em torno de entre 2042 a 2056, o bem suplante o mal no nosso planeta. A gente tem muita fé que assim seja. Doutor, olha só, 1 hora e meia de apresentação, faltam É, só 8 o tempo minutinhos. É passou rápido para esse maravilhoso horário. conversar com o doutor, aprender, né? Eu estava muito ansiosa por esse programa hoje. E vou aproveitar que já estamos chegando ao fim e vou agradecer aos nossos apoiadores. Ó Água. E tem novidade. A Ó Água, eu já falei algumas vezes aqui sobre ela, é uma água alcalina que traz benefícios para a saúde, tem alguns tipos, tem para atletas, tem para uso diário. E a O Água patrocina vários times e está patrocinando no nosso programa podcast A Casa de Cura com uma promoção. Ela tá com um cupom que vai aparecer no link para quem adquirir a água ganha 10%. Então aproveitem. A gente também agradece a J2R Construtora, que também apoia a gente nesse programa, doutor. Então quem precisar ir demolir, construir, procura aí no link informações sobre a J2R também. E estamos também com colchões Simmons. O colchão Simmons você encontra em qualquer shopping, todos os shoppings, grandes shoppings também, colchão de qualidade. E a gente agradece o carinho de cada apoiador que está aqui fazendo esse trabalho para levar assunto, espiritualidade, informação para todos. Doutor, ainda faltam 6 minutinhos, 7, 6, um pouquinho. A gente quer saber mais sobre os seus livros. Fala um pouquinho dos seus livros, aonde eles podem adquirir, porque eu acho que ler 1 hora e meia é muito pouco para infinitos conhecimentos do Dr. Paulo. Eu acho que os livros, principalmente para quem tem esse despertar mediúnico, independente de religião, vai trazer muito esclarecimento. Fala um pouquinho sobre os livros, doutor. Bom, o primeiro livro foi lançado em 2013, 2013. E o título foi A Face Oculta da Medicina, onde eu estou mostrando de forma científica que nenhum médico está sozinho. Rapidamente esgotou e em 2014 eu lancei uma segunda edição mais completa. E aí vieram o segundo, o Espírito Decaídos Materializados. No final da década de 70 e o início da década de 80, conseguiu-se 7 fotografias de espíritos animalizados no Lar de Frei Luís. Uma sequência de 7 reuniões fechadas. Eu participei de 2 porque eu estava chegando. E confesso a você que as fotografias todas, de forma muito curiosa, vieram na minha direção, e o acervo também, que o Rocha Lima já estava senil, e eu fiquei com a responsabilidade de escrever o livro. E o livro foi editado. Só que eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro, porque se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que minha fotografia saísse em revista, Entendi. em livro, internet, televisão. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís
estão em recuperação e se transformarão em arcanjos de luz, porque como nós são imortais. E terceiro, eu não me lembro do que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Uma das imagens que mais... Nós éramos 8, 10 pessoas participando das reuniões à noite, no alto de uma montanha, no meio da floresta de Jacarepaguá. Para quê? Por quê? A imagem que mais me impressionou, eu descrevo cuidadosamente todas as imagens, mas não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Foi a fotografia de um carrasco da Idade Média. Ele aparece materializado na porta da cabine, foi fotografado, com aquele roupão pesadão, quadriculado, parece um tecido escocês, cordões brancos em volta da cintura, um capuz alto com 2 rombos à altura dos olhos, parece que está com as mãos atadas nas costas, e nitidamente você vê no olhar da entidade o desespero, o terror em estar sendo fotografado. Depois dessa reunião, o padre Isabel, assistente do Frei Luís, chamou o presidente do Rocha Lima e disse o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue tirar a roupa de carrasco dele. Está soldado no perispírito como forma pensamento. E nós não podemos auxiliá-lo através de uma encarnação. Se ele for um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? Mas existe outra forma de você decepar a cabeça. Você pode ocupar um cargo, por exemplo, como aconteceu no Rio de Janeiro, de um secretário de saúde e desviar o dinheiro, os recursos da saúde para você. Quantas cabeças você está decepando? Sim. Você está percebendo a importância dessas informações, inclusive com documentação fotográfica? Isso vai salvar a humanidade. E a gente lembra que o espírito... E tem, além desses 2, mais 8 livros, né? A gente vai deixar aqui no link da biografia tem um todos link do eles. Frei Luís que vocês podem adquirir. Boa, as informações vão estar aqui na descrição. E a gente lembra, né, doutor, que os espíritos, nós espíritos, não somos, nós estamos. Então, mesmo aquele que já fez nessa encarnação, e outras a gente não tem como lembrar, mas aqueles que já fizeram atrocidades nessa encarnação, ainda há tempo, pelo menos, de recomeçar, né? Porque como ele falou aqui em toda a entrevista, em todo o programa, existe sim a possibilidade do espírito evoluir, mesmo ele tendo um passado muito trevoso. Então, aproveitem a oportunidade de estar encarnados agora, não deixem para depois. Despertem essa consciência, busquem informação que ainda é possível, pelo menos, começar a caminhar na luz. E vamos estar com todas as descrições aqui, onde encontrar o Dr. Paulo, sobre os livros do Dr. Paulo. E vou pedir ele para dar as considerações finais, que faltam só 2 minutinhos. As minhas considerações finais, eu vou entregar as palavras em homenagem à Nossa Maria Santíssima, se você permitir. Total permissão. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem como não se emocionar. Muito obrigada a todos
Muito obrigada, doutor Paulo, e até o próximo programa, podcast A Casa de Cura.